Então, a primeira questão, Nilson, é a respeito da mudança do prédio antigo para o prédio novo. Acho que todos os alunos perceberam, professores também, vocês provavelmente sabem, a gente mudou do prédio antigo para o novo, sendo que o novo ainda não tinha uma estrutura completa para receber todo mundo, né? Que nem eu já conversei com vocês aqui nessa entrevista, a gente não tem do Xerox, não tem da cantina, a gente não tem a internet disponível para o prédio todo. Eu gostaria de saber se essa mudança que aconteceu nessa data específica, em fevereiro, ela foi uma mudança, ela estava planejada para acontecer nessa data, se inicialmente era essa data, ou então se por algum tipo de pressão política da universidade a gente teve que adiantar essa data de mudança para o prédio novo. Eu acho que a pressão era mais da gente, né? Porque exatamente quando a gente aprovou o curso de rádio, TV e internet, a gente começou a fazer as mudanças no currículo do jornalismo, todas foram pensadas também para esse prédio poder abrigar, né? Poder atender essas demandas. E aí a gente tinha muita pressa, a gente já pressionava há muito tempo que o prédio ficasse pronto para a gente poder mudar. É muito raro no serviço público você mudar com tudo 100%. Isso aí é praticamente impossível. Só que a gente tinha consciência de que, com essa estrutura que a gente tem hoje, a gente daria conta de levar aquele semestre, de ir usando os laboratórios, estando em perfeitas condições de uso aos poucos. E a gente sabe também que nós não teríamos, por exemplo, muito mais equipamento. Mas a gente tinha um estudo de que forma, né, a gente pudesse, de acordo com progressivamente entrando o curso, e a gente ir conseguindo atender essas demandas. Então a gente sabia que não ia mudar com a coisa completamente pronta. Claro, tínhamos expectativa que a gente já tivesse uma cantina, que a gente já tivesse xerox, mas em relação ao prédio como um todo, já era consciente, tá? Não foi uma pressão da universidade. Acho sim que as unidades que vão ocupar o nosso prédio até poderiam estar bem ansiosas com a nossa saída para eles poderem ocupar, mas uma pressão nem nossa, nem da reitoria, tá? Agora, você está começando um semestre, tivemos o período de dezembro, janeiro, fevereiro, portanto, teríamos um tempo maior para a gente preparar a mudança, mas o que a gente mudar de um primeiro para um segundo semestre, você tem aí, às vezes, nem um mês. Então, acho que foi tudo mais ou menos pensado nisso. Questão da cantina e do xerox. A universidade, ela também está passando por uma reformulação nisso. Então, por exemplo, os postos de xerox, todos vão sofrer licitação. Não só o nosso, todos. E aí você também, mais uma vez, no serviço público, você acaba tendo esse tipo de entrave. Então, qual que é o planejamento deles, por exemplo? Que alguém que vá pegar o xerox da Faculdade de Comunicação, pegue também o DCH, ou seja, uma unidade maior com uma unidade menor. E por aí afora eles vão fazendo esses processos de licitação. As cantinas têm um tempo diferente, não é exatamente assim. Só que teve na universidade um problema com relação às cantinas, porque uma das cantinas que ela ocupa várias unidades, ela deve 400 mil à universidade. Então eles tiveram que vetar a participação dessa cantina da concorrência. E o que acontece? Esses processos, no contrato se estabelece como é que vai ser esse processo e ele vai para a Procuradoria da Universidade. Enquanto a Procuradoria não aprova, não tem a licitação. E o nosso está na Procuradoria. Então a gente está aguardando esse tipo, de demanda. Agora eu vou ser muito sincera, eu não acho que isso que está fazendo muita falta, claro que está, impeça a gente de tocar. Nós temos o xerox da farmácia, não temos à noite, mas nós temos o xerox da farmácia aqui muito pertinho, né? E acaba que a gente tem até as coisas informais também, né? Daqueles que vêm aqui, de alguma forma, a gente tem suprido algumas demandas. Não sei se eu respondi tudo.
Em relação a essa questão do processo licitatório que está na Procuradoria da Universidade, os próximos passos são, então, a aprovação da Procuradoria e o lance do edital. Tem a seleção, instala a cantina, instala a xerox. Isso aí é tudo, isso não depende da gente. Que eu acho até que isso fica com muita tranquilidade. Que você tem um processo que é uma seleção, as pessoas apresentam os documentos, são ou não são aprovadas, não é nada pessoal que a gente vai... Eu acho isso perfeito. Eu acho que a universidade ela tem que fazer isso mesmo. Então isso a gente depende deles. Depende desse processo que acontece lá e vem e ocupa. E normalmente há uma média assim, de prazo de licitações anteriores entre o lançamento do edital e a seleção de uma cantina para a instalação. Isso aí depende. Por que eu estou falando isso? Na inauguração do prédio, não sei se vocês estavam presentes, o pró-reitor de infraestrutura disse que em julho deveria chegar o elevador. Só que não é só o nosso elevador. Quais são os 3 lugares na universidade? E isso foi me relatado na terça-feira na reunião do Fórum de Diretores com o pró-reitor de infraestrutura e mais outras pessoas da equipe. Nós, o IAD e o João 23 temos demandas urgentíssimas por conta de termos alunos com necessidades especiais de locomoção. Nós temos um aluno do primeiro período do noturno que usa muleta. No João 23 tem mais de um aluno cadeirante. No IAD tem um aluno cadeirante. Então, esses elevadores são prioridade 0 para eles, essas unidades. Mas também está guardando a questão da licitação. Já teve uma licitação, mas eles estão tendo algum tipo de problema lá de fechar o contrato. Porque o que acontece? Quando você abre uma licitação, aí você tem as pessoas que se inscrevem, né, para participar daquela licitação. Às vezes você tem alguém que faz algum tipo de denúncia, essa licitação para. Então, uma coisa pública, ela é muito mais lenta. Mas a gente espera que ela seja, em compensação, mais imparcial, né? Que ela tenha esse tipo de critério. A gente teve uma conversa com os outros núcleos da faculdade, com o DA, com a Atlética, com a ACES, para entender as demandas dele, o que ainda está faltando em relação ao novo prédio. Com o diretório acadêmico, a gente conversou, eles falaram sobre o espaço pequeno que foi dado para eles, assim, até no planejamento já estava um espaço pequeno e que ainda não foi, eles não se sentiram representados, apesar de ser o órgão máximo de representação discente. Como que está essa questão da conversa com o DEA? Olha só, quando a gente projetou esse prédio, quando a gente começou a estudar o prédio, existia uma comissão muito composta até por professores mais da área técnica, né, da área tecnológica, dos laboratórios, porque no restante é mais sala de aula, grupos de pesquisa, né, todas as outras demandas, mas enfim, a gente tinha uma comissão muito composta pelos professores da área mais tecnológica. E essa comissão, ela discutiu muito com a equipe dos arquitetos e depois que estava tudo pronto, nós tivemos uma reunião de congregação na qual os estudantes estavam presentes. Então, assim, não foi essa gestão que está agora, essa é uma reclamação deles, mas não foi essa gestão que está agora que participou da reunião de congregação. Mas havia lá os representantes discentes que naquele momento não apresentaram nenhuma solicitação, nenhuma sugestão, nada. Entendemos que assim, é uma realidade muito diferente do que o DA tinha. Porque o IDEA tinha uma certa liberdade até porque ficava fora da própria faculdade mesmo, né? A gente tinha aquele prédio central ali, tínhamos as 3 salas de aula de frente que também tinha um portão e tinha aquela outra entrada onde tinha o Xerox da Educação, o DA, o Infocentro e uma outra salinha que a gente tinha que o circuito do Eduardo Leão ocupava, né? E aí havia uma certa liberdade, uma certa independência do DA. Agora não tinha mais. Quem ficou com essa independência
foi a Acesso, porque a Acesso eles costumam trabalhar final de semana, então isso era sempre uma coisa que foi demandada, então por isso que a Acesso passou a ter aquela entrada mais independente, em função das atividades de final de semana. Eu participei de uma comissão quando a atual gestão do DA solicitou, quando veio aqui, viu o prédio e sentiu que, né, não se sentiu contemplado, eu, o Márcio Guerra e o Bedendo, um professor de cada departamento, fizemos parte de uma comissão. Estivemos aqui, eu ainda era vice-diretora na época, estivemos aqui, revimos os espaços e assim, o que era solicitado pelo DA era uma sala de aula. E aí a gente não podia ceder uma sala de aula que é necessária, né, para o funcionamento dos cursos como um todo, para que o DA pudesse ocupar. Fizemos até um documento dizendo que em termos de cabeamento, de energia, isso era uma coisa que a gente entendia, que ela era positiva nessa sala, mais do que eles tinham na estrutura lá de baixo, e que, assim como os outros núcleos da faculdade, sempre era possível, em momentos de maior necessidade, a solicitação de espaços. Acesso, por exemplo, mesmo tendo o espaço que ela tem, quando ela demanda algum tipo de reunião, algum tipo de seleção que normalmente eles fazem, vai, reserva as salas e faz as atividades. Então o DA também tem essa possibilidade. Reuniões que precisam de um número maior de pessoas, isso aí é possível. Mas até, né, depois eu queria que o Nilson complementasse isso que eu vou falar agora também, porque assim, independente disso, a gente tem um projeto e a gente quer executar ainda nesse semestre, ainda no final de junho, uma reunião de congregação na qual a gente vai discutir a questão da ocupação do espaço físico. Não só pelas demandas que vocês apresentaram de alunos, mas pelas demandas como um todo. Por quê? Nós mudamos para cá e algumas coisas foram sendo ocupadas, mas sem algo que fosse discutido e deliberado nem pelo Conselho de Unidade. Que a congregação é o órgão máximo, onde participam, né, todos os professores, representantes de alunos e funcionários, mas nem o Conselho de Unidade, que normalmente é o que lida com as questões mais do dia a dia. A congregação necessariamente não se reúne todo mês. Podemos até implementar uma reunião mensal, mas quem se reúne todo mês é o Conselho de Unidade, que tem os chefes de departamento, portanto tem um representante dos departamentos, né? E tem alunos, os coordenadores, funcionários. E aí a gente quer levar então para a congregação essas discussões, porque alguns espaços também estão ocupados, mas não ainda com uma discussão mais ampla da própria faculdade. Meio que como uma réplica do que estava lá embaixo, sobe, só que a gente tem uma realidade diferente agora. Então isso tudo a gente quer democraticamente discutir essas questões. E aí vai ter espaço para se pensar esses núcleos, né, de estudantes, no caso aí, para a gente pensar a ocupação. Agora, de fato, uma ocupação definitiva, por exemplo, às vezes é mais complicada, até porque você não tem um uso frequente. Vamos pensar vocês, o exemplo de vocês. Como é que é a ocupação do espaço do PET diariamente? Não é aquele fluxo de toda hora, né? Há um fluxo, há um planejamento que vocês fazem, as aulas de vocês, os projetos de vocês. O que eu acho que de repente para o DA foi interessante? Que do jeito deles, e sem interferência, eles também criaram ali como um centro de convivência, né? Algo ali, e foram ocupando e não tiveram, que eu saiba, não foi uma coisa assim combinada com o Jorge, foi feito, não. Eles também foram descobrindo o espaço deles. E o espaço que eu acho que é o ideal. Por quê? Você tem essa área maior aqui, as pessoas podem se reunir um número mais expressivo
E lá em cima é tudo corredorzinho pequeno e sala de aula, né? Mas assim, nada que a gente não possa estar discutindo, a gente vai levar isso para a congregação, para a gente pensar o uso de todos os espaços. Eu acho que você está falando importante. Na verdade, a gente está, de certa forma, ocupando o espaço e ainda aprendendo a lidar com ele. Questões, por exemplo, do ponto de vista dos professores, né? Dos laboratórios, quais são as dificuldades diferentes que nós não tínhamos lá em relação ao que tínhamos lá, quais são as coisas melhores que a gente tem agora. A gente, de certa forma, está aprendendo a ocupar esse espaço, né? Eu acho que essa iniciativa que você repete é bacana, porque na verdade é uma tentativa de pensar isso, Lore. E aí isso é bacana que vocês comecem a pensar, e a gente junto, né, pensar isso. Esse espaço, como ele ainda não está propriamente ocupado, ele está em ocupação, né? Então essas questões começam a aparecer, pode aparecer para vocês, do PET, do DA, do acesso, mas para a gente também tem aparecido questões como o uso dos laboratórios, a dinâmica do prédio é diferente para nós também, né? Então esse primeiro semestre, eu acho que já era previsto que fosse uma espécie de da gente começar a entender melhor a estrutura do prédio. Há uma série de demandas que são muito mais assim de infraestrutura do que propriamente de espaço físico. O espaço físico, a gente pode repensar algumas questões, o DA pode trazer essas questões, outras unidades, vamos dizer assim, né? Podem trazer essas questões, mas a gente também tem sentido isso um pouco também, né? Qual que é a dinâmica desse novo prédio? Onde ficam as chaves, onde ficam, né, o que é do laboratório e tal, o que é do outro laboratório. A gente ainda está precisando meio que pensar nesse sentido, né? Do exemplo do estúdio, que a gente ainda precisa não só equipá-lo, mas com o que temos, como ocupar esse espaço. Eu quero dizer com isso, né, Meg, que eu acho que a gente também está passando por uma questão que vocês estão trazendo também para a gente, que é como ocupar agora melhor esse espaço. Eu acho um ótimo espaço, é só uma questão mesmo de ajustes e de infraestrutura que é necessário para a gente pensar, né? E aí essas questões que a Meg falou, que são questões administrativas, né? A licitação pública demorada, não é só para a faculdade, é para outras faculdades conjuntamente, o que então atrasa o processo. Cantina, né? Pode aparecer uma empresa que faz a licitação, mas aí ela precisa passar por um processo de uma espécie de varredura legal, né? Jurídica, do que ela pode, se ela pode ou não apresentar a proposta. Isso é demorado, né? A única experiência que eu tenho mais proximamente é quando a gente faz o convênio para o primeiro plano. A gente passa por esse processo todo também. Toda a documentação é demorada, mas é um processo de quê? É uma tentativa legal, jurídica, de dar transparência ao processo também. E aí acaba sendo mais demorado, mas se for esse apenas o motivo da demora, eu acho que é justo, porque é um processo licitatório que é com essa, como você falou, com essa objetividade, né? Acho que o Nilson tocou numa coisa importante. Por exemplo, as dificuldades que a gente mesmo está aprendendo a lidar com os nossos espaços. Nós temos hoje em dia uma sala que fica, quando você sobe aqui o primeiro andar, a escada, é a segunda sala à esquerda, que é a sala onde ficam as chaves, por exemplo. E aí nós temos atualmente que ter algum técnico, algum funcionário 24 horas não, mas das 7 às 10h30 para entregar a chave para o professor. Nós temos poucos técnicos. Eu tenho o Josemar, que é da rádio, que fica a manhã inteira, parte da tarde, para entregar a chave. Então, a gente está pensando outras possibilidades, e já estamos levantando, questão de preço e tudo, para a gente ter as chaves num lugar onde o professor tenha o acesso àquela chave, ele com, né, o tipo de equipamento que a gente vai usar, para que a gente tenha o funcionário liberado. E esse funcionário que está lá, atualmente está o quê? Pegando data show, computador, indo em sala de aula instalando. Por quê? Os nossos data shows são mais antigos e tem um tipo de cabeamento que o prédio novo pensou em outro tipo de cabeamento. Então a gente está guardando porque são cabos HDMI que são passados para os data shows e nós precisamos de cabos VGA.
Então, estamos adquirindo os cabos VGA para que pelo menos durante um tempo a gente consiga funcionar com os data shows. Então, são questões assim que a gente pode, né, achar que são não tão grandes assim, mas que impactam no nosso dia a dia. Uma questão que a gente estava conversando também lá no PET sobre esses espaços de colar cartazes. A gente viu que está tudo muito separadinho, tem espaços exclusivos. Aqui no primeiro andar, praticamente quase todos são exclusivos. Os que não são exclusivos são os da escada. E a gente está vendo que está tendo uma disputa muito grande por espaço ali. É muita gente que quer colocar coisa ali e que está faltando espaço. E a gente sente uma falta de um lugar desse aqui no primeiro andar também. Tá tendo alguma conversa sobre mudar esse estilo ou não? Vocês pretendem manter do jeito que está? Não discutimos nada sobre isso não, né? Mas assim, eu acho legal a gente ter espaços fixos, porque aí você tem uma concentração ali, quer dizer, eu quero ouvir alguma coisa, ler alguma coisa sobre o PET, eu sei onde que eu vou achar. Eu quero ver, então eu sei que, por exemplo, eu estava até conversando com o Boanerges, ele estava solicitando, depois ele descobriu que tinham 2. Um de assessoria de imprensa, o outro laboratório de jornalismo impresso. Então, assim, isso eu acho legal, porque as pessoas elas se direcionam para o lugar para ela ter acesso àquilo que ela quer. O da escada, acho que tem que ter um pouco assim, eu já escutei uma pessoa falar assim, nossa, mas tem um projeto tal, X, que está em tudo quanto é andar. Então tem que ter um pouco de parcimônia, as pessoas também têm que ter um pouco de bom senso. Ao mesmo tempo é chato a gente ficar, né, podando os outros, você já colou um, já colou 2. Então, acho que os da escada, eu acho que eles têm essa coisa ampla mesmo, aberta para qualquer um colocar. Aqui embaixo, a gente vai ter a biblioteca daqui a um tempo. Ali deve ter o linotipo, deve ter outros equipamentos mais antigos. A gente tem uma espécie de museu ali. Então, não é legal você fechar aquela parte com alguma coisa, né? A gente tem até aquele painel ali dos 60 anos que de repente a gente poderia, do curso de jornalismo, que a gente poderia pensar em fazer de alguma forma. Mas até agora não tínhamos, né? Você pensa alguma coisa? Eles mesmos reivindicaram o espaço lá do braço da escada. Né? E ali foi bem o que a gente conversou, né, Nilson? O fato de vocês estarem no último andar, num andar que é mais dedicado à pós-graduação, a gente acha que vocês precisam ter algum tipo de apelo mais para a graduação. Um acesso mais direto aos alunos. De um acesso mais direto. Então a gente achou que aquele espaço ali... Então acho que a gente pode ir pensando assim, a partir de demandas, como que a gente pode, de alguma forma, tentar atender. E o que falta para a biblioteca ficar pronta? A biblioteca, nós ainda não temos todos o mobiliário completamente pronto, não. Mas já temos algumas coisas que vieram. O que está faltando é porque nós tínhamos uma biblioteca na Facom há muitos anos. Uma biblioteca muito pequenininha, muito tímida. E quando teve a avaliação do curso pelo MEC, nos aconselharam a tirar a biblioteca dali e levar para a biblioteca central, até por não prejudicar a nossa avaliação de curso. Você não tem que ter biblioteca setorial. Se você não tiver espaço, você não tem que ter. Aí, então, os nossos livros foram para lá. Ao longo dos anos também, a universidade, em alguns momentos, fazia chamadas para a gente encaminhar, né, para fazer editais de compra de livros, e nós estamos fazendo isso umas 2 ou 3 vezes. Então há um volume interessante de obras de comunicação e relacionadas na Biblioteca Central. Como a gente ia ter uma certa distância da Biblioteca Central, seria importante a gente ter a nossa biblioteca setorial aqui. Então, esses livros, mais os livros que já existiam na pós-graduação, numa biblioteca que tinha na pós-graduação, eles foram para a Biblioteca Central para que eles pudessem catalogar todas as obras como uma biblioteca setorial. Então, isso não é um serviço que é feito pela gente, é um serviço que é feito pela biblioteca, e a gente está aguardando que efetivamente esses livros venham, e aí a gente estrutura a biblioteca. E a compra desse mobiliário está vinculada ao processo licitatório também? Também. Alguma coisa já está comprada. Você note que ali já tem umas estantes
monte de estante ali. Não sei se esse número de estantes que nós temos será suficiente. Eu acho que a gente vai precisar comprar um pouco mais de coisas. E aí tem isso, quer dizer, você tem um recurso, mas você tem um monte de demanda. Então isso que a gente tem que fazer como uma prioridade, o que vai ser investido em primeiro, né? Em equipamentos, em diversas coisas. Porque também tem aquilo que é custeio, tem aquilo que é capital. Custeio é o que não é permanente, não é material permanente. Uma estante, por exemplo, é um material permanente. Um equipamento é um material permanente. Então a gente tem que estudar isso, e o que a gente quer fazer é justamente uma discussão democrática de como, o que é prioridade, o que a gente tem que investir primeiro. São urgências, né? Quando você tem pouca coisa para gastar, você tem que criar certas urgências. O ideal seria gastar tudo de uma vez, implementar de uma vez. Né? Esse processo licitatório, porque entra, pelo que eu estou aprendendo também, ele é patrimônio, né? Tudo que é comprado como permanente vai virar patrimônio. Esses livros, por exemplo, estão sendo catalogados, tudo bem, é demorado, pode ser demorado, mas é porque ele é patrimônio, é público. Na verdade, assim, o processo é demorado, isso podia ser menos, mas o princípio do processo não é ruim, se a gente pensar bem, porque cada página daquele livro é público, então está sendo catalogado, enfim, para que venha para cá como acesso público, né? Conversando com alguns professores, a gente ficou sabendo da intenção de trazer uma TV aqui para a universidade e que ela viria aqui para a Facom. Vou fazer várias perguntas, a minha pergunta é como que está esse processo? Isso foi discutido com os docentes e por que ainda não foi levado para os discentes? Desde 2007, no Interconsudeste que nós tivemos aqui, o então ministro das Comunicações veio para a abertura, o Hélio Costa, e prometeu uma TV para a universidade. Aí isso se desenrolou, dessa TV virou uma TV e uma rádio, só que você imagina, nós vão 11 anos que isso está sendo discutido. E tem toda uma tramitação no Congresso, porque né, são concessões que são feitas. Enfim, existiu até um projeto inicial de ter um prédio do lado de fora da universidade, perto do CAED, perto do HU, quase em frente ao HU, ali naquele onde tem a Embrapa. Então ali foi feito inclusive um projeto, um prédio para a rádio e a TV, que a Facom foi ouvida. Vieram aqui engenheiros, mostraram o projeto, professores da área de rádio e de TV opinaram sobre se aquela estrutura seria adequada, o que precisaria. O tempo foi correndo, as vacas gordas viraram vacas magras, né? E aí... Oi? Raquíticas. E aí, provavelmente, a universidade não vai ter dinheiro para fazer um prédio para a rádio e para a TV. Isso até um momento foi discutido da rádio e TV vir para cá. Discutimos isso no Conselho de Unidade, mas a princípio as pessoas tinham preocupação da rádio e TV virem para cá, e agora que a gente estava tendo um espaço para atender as demandas do jornalismo, o curso novo de RTVI, vinha a rádio e a TV para ocupar esse espaço. Então isso não é uma coisa pacífica, isso não é uma coisa dada. A reitoria nunca me procurou para dizer queremos instalar a rádio e a TV. É claro, uma rádio e uma TV vai sempre envolver pessoas da faculdade. Então as pessoas que estão envolvidas nesse projeto vão tentar fazer com que ela seja, né, com que a gente receba aqui. Eu vou te dizer particularmente a minha visão. Eu acho que uma rádio, uma TV da universidade dentro da Facom, uma rádio e uma TV da universidade, não importa onde for, eu acho que ela pode ser super importante, tanto para o nosso curso de jornalismo, quanto para o curso de RTVI. Nesse espaço, não sei te dizer, é o que a gente tem conversado muito, né, Nilson? A gente precisa fazer um levantamento da ocupação do nosso prédio, especialmente porque pelo RTVI, que está indo para o 4º período, a gente nem tem o curso todo implementado. E o currículo novo de jornalismo também. O currículo novo de jornalismo, quer dizer, como que
Mas o currículo novo de jornalismo, a gente tem, por exemplo, agora semestre que vem, os mergulhões de TV e hipermídia começando. A gente tem um pouco mais de clareza. O RTVI, menos, porque está muito no início do curso. A gente precisa saber quais são as necessidades que os nossos cursos têm e, supridas essas necessidades, é possível a rádio e a TV da universidade estarem aqui? Como? Como que vai ser essa parceria entre a universidade e a faculdade? Os alunos não sabem disso ainda e tem um monte de professores, de funcionário que ainda não sabe. Porque está tudo muito na informalidade. O nosso objetivo é discutir isso em reunião de congregação. Mas há um processo em andamento, Meg, você falou da concessão, por exemplo, é necessário passar pelo Congresso. Tem um projeto tramitando? Tem, já está bem encadeado, tá? Se não me engano, a rádio, ela deve ser implementada até o final do ano, sob o risco de perder a rádio. E a TV em março, sei lá, do ano que vem, alguma coisa assim. Então já está tudo muito encaminhado. E a FADEP, porque o que acontece? A rádio e a TV, elas são da FADEP. Elas são ligadas à FADEP, existe um setor de radiodifusão, que tem um presidente desse setor de radiodifusão e tem um diretor-geral e um diretor de rádio e um diretor de TV. Atualmente, quem são essas figuras dentro da FADEP? A Iluz, que é a diretora-geral, o Flávio Lins é da área de rádio e o Cristiano da área de TV. Então são esses os professores da faculdade que estão de alguma forma ligados a isso. E aí há todo um levantamento de questão do que seria necessário, que tipo de equipamento, que tipo de estrutura. Isso eles estão fazendo. FADEP junto com esses professores aqui que compõem. Agora, para a gente bater o martelo, para a gente efetivar isso, é preciso a gente escutar a faculdade como um todo, que é o espaço da congregação. E aí o que é importante, por exemplo, né, que eu sempre falo com os alunos, vocês têm 7 representantes de alunos na congregação. É importante que o DA faça o quê? Ouça vocês também. Nós temos 7 representantes de funcionários. Esses funcionários levam o voto de quê? Do todo dos funcionários, nem todos têm assento. São 12 funcionários da universidade. Eles têm que se reunir e levar a posição dos funcionários, assim como os alunos também têm que levar a posição de vocês. Agora, a gente não vai fazer uma reunião de congregação que a gente não dê tempo, por exemplo, do DA, de repente aí fazer uma assembleia entre os alunos, discutir, levar qual que é o voto dos alunos, você está entendendo? Então nós não vamos correr com isso. O que eu falo para vocês, isso não está sendo discutido porque até o presente momento também nada nos foi solicitado oficialmente. Nem na gestão passada, quando você era vice-diretora? Nem na gestão passada. Oficialmente, no papel, não tem nada. Tem, agora, foi sempre uma luta, por exemplo, que quem seria o diretor de comunicação da universidade? O professor da faculdade. Foi sempre uma luta que quem esteja nesse setor de radiodifusão, no caso, que é ligado à FADEP, professores da faculdade. Nós temos pessoas em todos esses setores. É claro que isso é uma questão de ser um cargo de confiança. Quem define isso é a reitoria. Tá? Então, assim, não fomos consultados quem deveria ir, e acho que nem temos que ser consultados, não. Isso é uma prerrogativa da administração superior. Assim como ele nomeia uma pessoa para assumir uma pró-reitoria, ele nomeia alguém para assumir a diretoria de comunicação. Né? Acho que a questão nossa, como você colocou, é de dentro das nossas prioridades, de ocupação desse espaço. A gente estava conversando isso sobre o espaço ainda precisa ser pensado como ocupação ainda, ele está em processo de ocupação. A questão, acho que nossa, principalmente
o uso desse espaço pela TV vai espaço, ou não, e isso é debatido, espaço para a rádio, isso que é para ser debatido. Num processo de ocupação do espaço, quais são as prioridades e se depois dessas prioridades serem pensadas, se há espaço ou não para a TV aqui. Sem termos os dados bem claros, não vou te dizer que eu sou a favor ou contra a rádio e a TV virem para cá. Por quê? Eu acho que para os nossos alunos, inclusive, para os projetos, eu acho que é muito importante a gente ter um espaço de uma rádio e uma TV. Mas a gente tem que pensar enquanto faculdade de comunicação. Acho que essa é a nossa prioridade 1, né? Atendermos os nossos cursos. Porque a preocupação com tanto uma TV quanto um rádio, eu acho que principalmente o rádio, ele vai demandar uma programação ao vivo, praticamente assim, na maior parte do dia. Questão de 16, 17 horas, não sei exato. Mas isso... E isso pode acabar, de certa forma, interferindo na ocupação, que você falou, dos alunos da faculdade de comunicação mesmo, de laboratórios, de estúdio, enfim. Mas isso assim, a gente também não vai achar que a gente vai dar conta dessa programação 24 horas por dia. Normalmente, o que você faz? Você faz parcerias com TVs educativas. Então você transmite programação das TVs educativas, né, TV Cultura, e aí você tem os horários em que entra a programação que é da própria faculdade, da própria universidade, enfim. Mas a gente tem que estudar isso tudo com calma. Isso não é uma coisa que a gente acha que vai... Eu só acho que a gente não pode falar assim, não queremos a rádio e a TV sem a gente discutir, sem a gente ter elementos, né? Porque eu acho que ela pode ser muito importante para a gente também. É onde a gente pode, né, a grosso modo, escoar uma produção, tanto dos alunos e professores do jornalismo quanto da RTVI. Então a gente não pode fechar essa porta, mas a gente precisa saber da nossa situação, da nossa realidade. Se a gente dá conta. E em relação a essa ocupação do espaço, o próprio Nilson falou que vocês têm pensado muito ultimamente e planejam fazer um determinado tipo de reunião para definir isso melhor. Vocês conseguem pensar assim, em políticas de incentivo de ocupação desse espaço? Por exemplo, dá um exemplo. Vamos propor a ideia de, não sei, de um sarau, com a participação de todos os núcleos, até para fomento dos próprios núcleos por meio de vendas de alimentos mesmo, que a gente estava conversando aqui antes. Há um planejamento nesse sentido? Ou ainda é uma coisa assim... Ou ainda está naquele processo de tudo muito novo e a gente está tateando o espaço para ver como que as coisas vão se dar futuramente? Eu não sei se o Nilson vai concordar comigo, mas eu acho que as duas coisas. No nosso, se não me engano, era a última coisa que tinha na nossa proposta, que era incentivo de atividades culturais. Então, por mais que a gente não tenha assim o projeto de como isso vai ser feito, a gente tem interesse de que tenha atividades culturais. Temos um problema. Não sei se você já foi no anfiteatro. E na obra não foi feito o palco do anfiteatro. Isso está no rol lá da Proinfra, das demandas, das pendências que a gente ainda tem na faculdade. E isso é impeditivo. Como é que a gente vai fazer uma atividade cultural também sem a gente levar em consideração o anfiteatro? Né? Então, por mais que eu acho que talvez a gente não tenha propostas, a gente tem a intenção, né? E acho que ouvimos também, ouvir vocês como alunos, que às vezes são mais criativos nesse sentido de pensar esse espaço como espaço cultural também. Na proposta, acho que a gente falava era justamente de atividade cultural ligada aos alunos. Eu sempre tenho falado isso, assim, como eu estou começando, eu estou ouvindo muito, estou aprendendo a ouvir. O Potiguar, eu falei com o Potiguar, vou virar psicanalista, vou aprender a ouvir. Mas eu acho que é importante que vocês também tragam essas propostas. Então o canal é aberto. Seria ótimo. Oi? O canal é aberto, pode chegar. O canal é aberto, eu acho que sim, né? Se eu estou falando por você, pela administração, mas eu acho que essa é a proposta dessa direção. Porque nos últimos anos houve uma dificuldade muito grande de estabelecer canais de comunicação entre núcleos e direção. Então, é uma preocupação também de estabelecer uma comunicação assim, mais nítida, sem muitos ruídos que nem aconteceu nos últimos anos.
Não, a abertura é total. Eu É tô nessa por claro causa disso. que a gente tem que ter sempre o critério, tem que ter sempre, vou dar um exemplo, mas não é isso, mas por exemplo, a gente tem que pensar, às vezes, em formato de editais, porque senão você chega primeiro, aí você consegue fazer a coisa, a Bruna chegou depois, ela já não consegue. É a gente ter essa abertura, mas uma abertura com responsabilidade também, para que todas as pessoas tenham condição, e não quem chega primeiro. É a gente ter critério. Quando a gente estabelece o critério, e esse critério, quem vai estabelecer, não somos eu e o Nilson. Tá? Nós vamos discutir esses critérios. Esse é o nosso objetivo. Essa ideia de edital é muito legal. Né? Porque ao mesmo tempo ela não vai burocratizar o processo, mas ela vai dizer e dar acesso democrático. Então todo mundo que quiser propor alguma coisa tem uma época do ano, por exemplo. Isso que a Meg está falando aqui, eu estou pensando aqui com ela, viu? Então, porque você tem uma época do ano, eu quero um projeto para o ano que vem. Eu quero fazer uma festa aqui amanhã. E isso é mais complicado de fazer. Pode até ser possível, depende sempre da situação, mas aí depende da situação conjuntural na época, no momento. A ideia do edital é legal, porque aí você tem um planejamento de vocês para se fazerem também. E nosso, claro. Né? E aí você tem um calendário cultural para a faculdade, isso é bacana, muito legal. E tem os impedimentos, né, gente? Aí os impedimentos legais que não dependem da direção. Alcoólica, de venda de violência. Então, a gente tem que lidar com essas coisas todas. Ter liberdade, ter abertura, ter isso tudo dentro desses limites que nos são impostos. Isso é preciso discussão, né, entre todas as partes. Por isso que a gente Com quer certeza. fazer mais reuniões de congregação. Mas Agora, fazendo contas por ano, assim, né? você tem muito... Porque a congregação ela se reúne normalmente para questões mais polêmicas. Por demanda mesmo, né? Hã? Por demanda. Por demanda. Por exemplo, votou-se no Conselho Superior a questão da especialização, dos cursos pagos. Eu só me posicionei no Conselho Superior porque eu tinha a posição da faculdade. E não a posição da faculdade de um conselho de unidade, que é, né, você às vezes tem uma coisa que foi votada num departamento, mas é muito rachado, é muito dividido, vai a posição, não ali, cada professor pode se posicionar, entendeu? Então a gente quer fazer mais reuniões de congregação, mas assim, não é fácil, porque a gente tem que ter quórum também, não é fácil a gente achar, todo mês vai ter uma reunião de congregação, pouco provável, mas a gente quer ter mais assiduamente uma reunião. Acho importante que as questões centrais têm que ser pensadas conjuntamente. Rádio, TV, o uso do espaço como um todo, a gente quer pensar tudo. Em questão de participação popular, a ideia é fazer ela por meio de congregação mesmo e deixar para o DA, que a responsabilidade do DA promover assembleias, ou não sei, vocês podem fazer uma coisa, uma analogia, sei lá, de referendo assim, vão consultar por voto direto os alunos se eles querem ter isso O ou não. problema é a validade disso. Porque a gente tem a LDB que ela fala que os colegiados que se reúnem, eles têm que ter o quê? 70% de docente e 30% dos outros segmentos, que normalmente são 15-15. Então, por isso que é importante que a gente tenha, vou te dar um exemplo, essa consulta que é feita para eleição, ela efetivamente ela não tem validade. A congregação, democraticamente, referenda, mas quem efetivamente elege o diretor é a congregação. Então a gente tem uma questão legal que a gente tem que seguir, mas eu acho que isso é importante, eu acho que os alunos eles têm que cobrar dos seus representantes que eles também os ouçam para levar a posição dos alunos. Agora, tem a questão da desmobilização, e aí não é de aluno não, é dos 3 segmentos. Quem é que vai à reunião de APS, dos docentes? Quem é que vai à reunião do Sintufijuf, que é dos pais? Quem é que vai nas assembleias? Né? E aí acaba que quem está à frente desses setores tem que tomar as decisões. Então é importante, né, cobrar dos seus representantes, mas estar presente para discutir as questões também.
Essa é minha terceira gestão. Eu tive o Potiguara como primeiro vice, o Paulo Roberto como segundo vice e agora o Nilson. E é interessante porque cada experiência ela te leva a vivências específicas, as dificuldades e facilidades. E por mais que o Nilson, né, tenha no início pensado muito, justamente por essa não tem esse perfil assim tão administrativo, né? Acho que a gente está estabelecendo uma parceria muito legal, especialmente num prédio que é muito cheio de laboratórios, muito cheio de demanda tecnológica, e como o Nilson está sendo importante em lidar com essas questões. Então acho que assim, eu já com a minha experiência administrativa, mas o Nilson com a sensibilidade dele, com o lado psicanalista que ele está descobrindo que ele tem, e com esse pensamento tecnológico, está sendo muito legal. Mas a gente está assim, muito no início, com muitas dificuldades, justamente por causa do prédio novo. Eu estou com uma carga muito grande de disciplinas esse semestre, presidente da comissão de estágio, eu sou do NDE. Então assim, a hora que a gente também começar, né, a ter um pouquinho mais de pé da situação, acho que a coisa vai desenvolver. O início é mais difícil mesmo, mas tá bom.